Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou explicar um pouco mais sobre o primeiro período da história de Roma, que é o período da monarquia. Durante esse período, tem algumas coisas políticas e tal que não são tão importantes. A principal coisa que você precisa prestar atenção é a respeito da sociedade, a divisão social que existia na cidade de Roma durante o período da monarquia. Beleza? Então vamos lá. Então, primeira coisa que a gente precisa lembrar, a localização da cidade de Roma. Roma fica localizada na Península Itálica, que é essa península que fica, que nem ela aparece aqui do lado, em formato de bota, e ela fica no mar Mediterrâneo. Existem duas formas diferentes da gente explicar a formação da cidade de Roma. Como é que a cidade de Roma foi fundada? Existe uma que é a mais legal, que é o mito do Rômulo e do Remo. Então você tem a história daqueles dois meninos que eram filhos do deus da guerra, deus Marte, que acabam sendo jogados no rio, amamentados por uma loba, voltam, resgatam o avô deles e eles depois acabam fundando a cidade de Roma. Rômulo mata Remo, e depois ele acaba desaparecendo. Eu expliquei isso no vídeo passado, e essa história ela é um mito, ou seja, ela não é necessariamente verdadeira, ela acaba envolvendo mitologia, acaba envolvendo os deuses, mas é uma forma legal que você tem de explicar a fundação da cidade de Roma. Como é que a história explica a fundação da cidade de Roma? A história explica que a cultura romana ela surgiu da mistura de três povos diferentes. Os latinos, que habitavam a Península Itálica, os etruscos, que é esse povo que veio do norte, com influência da cultura grega. E nessa guerra, nesse intercâmbio cultural dessas três culturas, que você tem a fundação da cidade de Roma e o surgimento da cultura romana. E o primeiro período da história de Roma, o primeiro período que você tem das três etapas diferentes da história de Roma é o período da monarquia. Então aqui a gente tem a monarquia, depois a gente vai ter república e no final a gente vai ter o império, a gente vai estudar cada uma dessas três partes. No período da monarquia, a cidade de Roma ela era governada por reis, por isso monarquia, Monarque, um governante, o rei. E os primeiros reis da cidade de Roma, eles eram latinos, ou seja, do povo que fundou a cidade de Roma. Só que mais tarde, Roma foi conquistada pelos etruscos. Os etruscos, esse povo que veio do norte, vai conquistar a cidade de Roma e vai acabar governando a cidade de Roma. Por isso que durante esse período da monarquia, você vai ter três governantes, você vai ter três reis que vão ser etruscos, E boa parte desses reis, eles na verdade são lendários. A gente não tem fontes históricas que expliquem certinho as características desses reis. Você tem muito mais lenda a respeito desses reis do que história. E a principal coisa que você precisa saber durante esse período da monarquia era uma divisão que existia na sociedade. Antes de explicar a divisão da sociedade, então você tinha um rei que não governava sozinho, ele era auxiliado por uma assembleia que era formada pelos patrícios junto com a cúria, que era uma espécie de senado que você tinha que ajudava no governo da cidade de Roma. Agora, a principal coisa que você precisa saber aqui é uma divisão que existia da sociedade. E nessa divisão da sociedade você tem dois grupos que são os grupos principais. O primeiro grupo principal que você tem aqui é o grupo dos patrícios. Quem são esses patrícios? Os patrícios, eles seriam descendentes dos fundadores da cidade de Roma, de Rômulo e os seus descendentes, Rômulo e as famílias que ele escolheu para fundar na cidade de Roma. E por causa disso, eles eram os privilegiados, eles eram os donos das terras, os donos das melhores terras, e eles também tinham direitos políticos. Então os patrícios eles tinham status, eles eram donos das terras e eles tinham direitos políticos, ou seja, eles podiam participar da vida pública, eles podiam participar da política, eles podiam participar da assembleia, por exemplo. Então eles eram os ricos com direitos políticos. O segundo grupo importante que nós temos é o grupo dos plebeus. Quem que são esses plebeus? Os plebeus eles eram livres, homens livres, mas eles eram mais pobres. Eles não eram donos de terra, por exemplo. Eles normalmente eram comerciantes, artesãos, pequenos proprietários de pequenas porções de terra ou de pequenas casas dentro da cidade de Roma. E eles não só eram mais pobres, mas pelo fato de eles serem plebeus, eles também não tinham direitos políticos. Ou seja, eles não podiam votar nem ser eleitos. E essa era uma grande diferença que existia entre eles. Porque um plebeu até podia ascender socialmente, um plebeu até podia ficar mais rico, mas ele nunca deixava de ser plebeu. O plebeu nunca deixava de ser alguém que não poderia participar da vida pública. Então, a diferença entre patrícios e plebeus não é só que um é rico e outro é pobre.
mas que os patrícios tinham direitos políticos e os plebeus não tinham esses direitos políticos. Existem outros dois grupos que eles são interessantes, também é importante você saber. Um grupo é o grupo chamado de clientes. Quem que são esses clientes? Normalmente eram plebeus que eram dependentes dos patrícios e recebiam favores desses patrícios em troca dos seus trabalhos e dos seus serviços. Então, por exemplo, você tem um patrício, dono de muitas terras, é o cara que vai ser um chefe de exército, um cara que vai ser um grande comerciante, dono de um monte de coisas, ele vai ter pessoas que vão trabalhar para ele. E essas pessoas que trabalham para ele são os seus clientes, são pessoas que dependem dele e que por causa dele podem até enriquecer, por causa dele até podem subir na vida, mas nunca chegam a ser patrícios. E o último grupo que você tem é o grupo dos escravos. Normalmente, quando a gente pensa em escravidão, a gente pensa em escravidão como existiu aqui no Brasil colonial, onde é que o escravo era o negro que trabalhava na lavoura. Agora, em Roma, o escravo não era negro e o escravo nem trabalhava na lavoura. Podia acontecer isso, mas normalmente os escravos eles eram de qualquer povo conquistado por Roma ou mesmo do próprio povo romano. Então você tinha lá Roma, você tinha os plebeus, e os plebeus que não conseguiam pagar suas dívidas, eles acabavam se tornando escravos. Então você podia ter escravos que eram escravos por suas dívidas, e até pessoas da própria cidade de Roma podiam ser escravos, ou você podia ter escravo de qualquer povo que era conquistado pelos romanos. Podia ser branco, podia ser negro, podia ser oriental, podia ser romano, podia ser grego, podia ser de qualquer povo que os romanos acabavam enfrentando e acabavam conquistando. E normalmente esses escravos eles eram domésticos, ou seja, eles trabalhavam dentro de casa. Você tinha escravos que trabalhavam na lavoura, que trabalhavam nas minas de ouro, de prata, de sal, escravos que faziam outras coisas, que eram gladiadores e tal, mas a maior parte desses escravos eram escravos domésticos, ou seja, escravos que trabalhavam dentro da casa das pessoas fazendo serviços domésticos para eles. Tá? E desses grupos, o principal que você precisa saber é essa diferença entre os patrícios e os plebeus, os ricos com direitos políticos e os pobres que não tinham direitos políticos. Agora, como é que terminou essa monarquia? Que fim levou essa monarquia? O que aconteceu com a monarquia foi o seguinte: o último rei etrusco, lembra que Roma teve 7 reis, 4 latinos, 3 etruscos, o último rei etrusco, chamado de Tarquínio o Soberbo, fez o que não devia. Ele era corrupto, ele era autoritário, mas ele acabou se interessando por uma patricinha que era casada e acabou dando rolo no meio disso tudo. E o marido dessa patricinha, junto com outros patrícios, eles acabam se juntando e acabam expulsando os etruscos da cidade de Roma. E com essa expulsão dos etruscos acontece o fim da monarquia e começa a República de Roma. Res publica, em latim, significa coisa pública, coisa do povo. Porque agora Roma deixa de ser governada por um rei e passa a ser governado pelo povo de Roma. Como? Através do Senado. E quem podia participar desse Senado? Isso é uma coisa que a gente vai ver no nosso próximo vídeo. Beleza, pessoal? É isso que eu queria explicar para vocês. Abraço!